Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje eu respondo a duas dúvidas muito interessantes. A taxa Selic está subindo e vai continuar subindo. Chegou a hora do Tesouro Selic? E se chegou a hora, qual seria melhor? O Selic 2024 ou 2027? Eu já te convido então. Inscreva-se aí no nosso canal, ative aquele famoso sino da notificação e confira se você está recebendo aqui os nossos vídeos diários, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Vamos começar então respondendo a essa primeira pergunta. Chegou a hora do Tesouro Selic? Eu quero recapitular com você algumas características desse título e, além disso, falar sobre as finalidades que esse título pode ser utilizado em termos de investimento. Vamos lá então, sem enrolação. Rentabilidade do Tesouro Selic. A rentabilidade dele é composto por duas formas. Uma é a taxa de juros da nossa economia, a chamada taxa Selic. Essa taxa Selic hoje, em novembro de 2021, está então em 7,75%, com a previsão já de aumentar na próxima reunião do Copom, no início de dezembro, para 9,25%, ou seja, subir 1,5 ponto percentual. Só que o mercado já está projetando que ela pode ir para 9,5% ou até 9,75%. Enfim, ela vai ficar entre 9,25 e 9,75. Só que, além disso, ela tem um componente prefixado, uma taxa prefixada, que geralmente não faz diferença, mas você vai ver nesse vídeo de hoje que, excepcionalmente, ela pode mudar e afetar a sua rentabilidade. Continuando então, ele é um título pós-fixado. O que é um título pós-fixado? É um título que a sua rentabilidade é atrelada a alguma taxa futura, no caso, a taxa de juros da economia. Diante disso, se a Selic aumenta como tem aumentado, a sua rentabilidade vai subir. Se a taxa Selic vai reduzindo, a sua rentabilidade vai reduzindo. Ela não fica negativa, ela se reduz. Mas no ano de 2020 aconteceu um fato extraordinário, que foi que fez com que a sua rentabilidade nesse título ficasse negativa por alguns meses. Você viu que ela tem a taxa Selic e o componente prefixado. Como a taxa Selic, que era valor de 2%, ficou estável durante muitos meses, nós tivemos a seguinte situação. Esse componente prefixado, que é uma taxa, subiu. E você já sabe, quando a taxa sobe, o preço cai. Como a taxa de juros estava estável, esse componente prefixado afetou o preço temporariamente e gerou aí prejuízo temporário na marcação a mercado. Foi uma excepcionalidade, porque o mercado esperava já que a taxa de juros subisse e o Banco Central não subia. O mercado começou a pressionar então por meio desse componente prefixado, mas isso é passado, pelo menos agora não afeta tanto a rentabilidade, ou não afeta praticamente nada. Continuando então. O Tesouro Selic tem uma característica muito particular que o difere dos demais títulos pré-fixados, pós-fixados, IGPM e por aí vai. Vamos lá, ele é o único título que não paga a taxa B3, ou seja, somente o Tesouro Selic que temos aí no Tesouro Direto, você não vai pagar até R$10.000, você não paga essa taxa de 0,25% ao ano. Atualmente ela está em 0,25 com duas parcelas semestrais, uma de 0,125 no primeiro semestre e outra de 0,125 no segundo semestre. No ano de 2022, essa parcela vai abaixar para 0,20, ou seja, as parcelas semestrais vão ser 0,10 e 0,10. Então grava aí, investimento de até R$10.000 para pequenos investidores são isentos dessa taxa B3. E essa é uma grande vantagem, principalmente em comparação a investimentos como poupança e fundos de renda fixa. Vamos lá, agora vem uma parte muito importante. O seu super like. Antes de continuarmos aqui com esse vídeo, ajude aí o nosso canal, deixe o seu super like e, mais do que isso, não deixe de enviar a sua dúvida, o seu comentário, a sua crítica, enfim, escreva, porque as perguntas mais importantes podem fazer parte dessa nossa playlist. Qual a sua dúvida? Continuando. Finalidades do Tesouro Selic. Eu vislumbro 3 finalidades teóricas, sendo que de forma prática as 3 podem se aplicar no presente momento ao Tesouro Selic. Primeira delas, reserva de emergência.
Reserva de emergência é aquele recurso que você guarda para você poder utilizá-lo em uma emergência. Uma situação de saúde, uma situação de perca de emprego, enfim. É uma situação na qual você precisa de imediato o recurso. E você já sabe que no Tesouro Direto, as solicitações de resgate realizadas até 1h da tarde, você recebe no mesmo dia. É o famoso D0. Então essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem é que ele não é volátil. O que eu quero dizer com isso? Diferentemente do pré-fixado e do IPCA, que variam muito ao longo de períodos curtos, o Tesouro Selic não tem esse problema. Ele vai subindo gradativamente, paulatinamente, e você não verifica essas oscilações, exceto naquela situação que eu já te expliquei lá atrás, de uma Selic estável e o componente pré-fixado subindo. Segunda situação ou finalidade para utilizar o Tesouro Selic: reserva de oportunidade. Você pode ter um investimento temporário no Tesouro Selic, aguardando uma oportunidade melhor num outro investimento, seja ele de renda fixa ou de renda variável. Então você mantém ele temporariamente para que no momento oportuno você possa migrar para outro investimento. E o principal, que daqui em diante muitas pessoas vão utilizar. Atenção, não é indicação de investimento, é somente informação para que você invista no seu conhecimento. A terceira finalidade pode ser de proteção à inflação. Por quê? Nós estamos verificando então que o Tesouro Selic está subindo e a inflação em 2022 não deve subir tanto quanto as taxas de juros. E é isso que eu quero mostrar para você aqui nesse próximo informação. Olha aqui comigo. Nível das taxas de juros. Nós estamos em novembro de 2021. Taxa de juros em 7,25. Em dezembro desse mesmo ano, vai sair de 9,25, vai para 9,25 segundo o Boletim Focus. Segundo o mercado aí, os grandes bancos e investidores, essa taxa pode subir até para 9,75. Então ela vai subir 1,5 ponto a 2 pontos na próxima reunião, se aproximando então de 10%. No ano de 2022, a expectativa do Boletim Focus é que chegue a 11%. Só que o mercado já está prevendo até em 13%. Veja, são expectativas, e as expectativas são revistas ao longo do ano, ao longo do tempo. Atualmente, quando eu gravo esse vídeo, em novembro de 2021, é essa a projeção. Então você tem na taxa de juros uma clara tendência de alta até 2022. Repara nessa informação, 2022, taxa de juros entre 11% e 13%. E a inflação? A inflação em 2021 está extremamente alta e você já deve saber disso. Está acima de 9%. Mas veja que em 2022, a projeção do Boletim Focus é algo próximo de 5%. Está entre 4,5% e 5%. Eu acho essa inflação muito conservadora. E aqui não é uma sugestão, é uma projeção minha para 2022, uma inflação mais próxima de 7%. Veja que ainda assim ele poderia ser utilizado para essa finalidade de proteção da inflação. Por quê? Se você estiver recebendo entre 9,75% e 13%, você estaria protegido para qualquer uma dessa inflação, seja de 5% e de 7%. E se você investir ainda menos que R$10.000, você não paga nem a taxa B3. Então veja a importância também dessa finalidade de proteção à inflação. Bom, então a primeira pergunta está aí respondida para você. Se você tem alguma dessas três finalidades, você pode utilizar o Tesouro Selic. Existem outras alternativas? Claro que existem. Existe o pré-fixado, existe o IPCA, só que são para períodos maiores e eles são mais voláteis. Então, para períodos curtos, você tem que ficar bastante atento. E aqui não é indicação, é só trazendo uma nova visão para você. É a minha visão particular para responder a essa pergunta. Passando para a segunda pergunta, qual é melhor, Selic 2024 ou Selic 2027? Então, para quem deseja comprar um título vinculado à taxa de juros, tem esses dois vencimentos. O vencimento em 2024 vai vencer em 1º de setembro de 2024 e o 2027 em 1º de março de 27. Então você verifica por esses dois títulos que eles têm algumas características semelhantes. Uma eu já falei, é a baixa volatilidade. Eles não ficam variando muito ao longo do tempo. Vai subir sempre um pouquinho. Só que se a taxa de juros subir muito, esse pouquinho fica mais. E se a taxa de juros subir bastante, sobe mais ainda. E aí verifica comigo, o investimento mínimo nele é R$110, tanto para um quanto para outro, não muda muita coisa. Então, tanto o investimento mínimo quanto o preço unitário, quer dizer, se você quer comprar um título inteiro, não varia muito. Lembrando, você pode investir a partir desses valores de R$110.
Só que tem duas outras características que mudam um pouco em relação a esses títulos. Vamos lá. A primeira delas aqui que eu trago para você é essa informação. Esse aqui é o gráfico do componente prefixado desse título. Vou repetir para você. A remuneração é a taxa Selic e o componente prefixado. Quando você olha os gráficos de histórico de preços e taxas no Tesouro Direto, você não está visualizando lá a taxa de juros da economia, mas somente essa taxa prefixada, o componente prefixado. Então aqui à sua esquerda você tem a tela do 2024. Veja que a taxa chegou a 0,27. E à sua direita você tem, então, o do 2027. Veja que a taxa chegou a 0,35. O que eu quero trazer aqui com essa informação para você? O 2027 ele tem um maior espaço ainda para reduzir essa taxa prefixada. Porque veja que o 2024 chegou lá em 27 e já caiu aqui para abaixo de 12. Ou seja, um vencimento mais próximo, a taxa já reduziu. O 2027, repara que chegou a 0,35 e em que pese esse gráfico mostrar grande variação, não houve muita redução. 0,35 e agora caiu para cá, 0,26 entre 26 e 27. E aí uma informação importante para você. O deságio histórico, se nós pegarmos lá do ano 2018 a aproximadamente o primeiro semestre de 2020, esse deságio era de 0 a 0,02%, ou seja, 0% a 0,02%. Se esse deságio de 2027 com o tempo voltar para lá, significa então que você vai ter um ganho ainda maior. Além da taxa de juros, vai ter o deságio, porque você sabe, se a taxa cai, o preço sobe e aí você ganha um pouco mais. Meus amigos, eram essas as informações que eu queria passar aqui para você. E você, está investindo em Tesouro Selic? Agora eu quero saber, no 24 ou no 27? E qual é a finalidade que você utiliza? Reserva de emergência, de oportunidade ou mesmo de investimento? Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que cada vez mais faça investimentos racionais no Tesouro Direto. Um abraço e até o próximo vídeo.